Fala pessoal! Por conta da pandemia do coronavírus, não se fala em outra coisa atualmente a não ser sobre a esperança em uma vacina. Ela é a forma mais eficaz de combatermos patógenos infecciosos. A sua criação significa praticamente a vitória sobre determinadas doenças. Graças a elas, conseguimos controlar doenças graves ao longo da história, como a varíola e a poliomielite, por exemplo, conhecida como paralisia infantil, além de várias outras. Se não fossem as vacinas, hoje em dia nós seres humanos viveríamos em um mundo bem mais tenebroso, de fazer inveja a qualquer filme de ficção. Fica claro que dentro dessa seringa existe um líquido muito precioso, mas o que muita gente não sabe é como exatamente as vacinas fazem para proteger nosso organismo, e é isso que nós iremos conferir aqui hoje. Então já deixa o like aí embaixo no vídeo para nos ajudar e também se inscreve no canal. Antes de nos aprofundarmos sobre os efeitos que uma determinada vacina tem em nosso organismo, precisamos entender um pouco mais sobre a história dela. As vacinas que conhecemos hoje em dia têm suas origens em uma prática medicinal muito antiga, registrada na China por volta do século XVI, chamada variolação. E se você relacionou esse nome à varíola, você acertou. Esse termo vem justamente dessa doença. A variolação era feita da seguinte forma: eram coletados materiais de feridas das pessoas que estavam infectadas com a varíola. Esse material, que geralmente eram casquinhas de feridas, eram secadas e após isso inaladas por pessoas saudáveis. Os pacientes submetidos a essa técnica contraíam a varíola e ficavam doentes, mas curiosamente, os efeitos da doença eram bem mais leves e o mais surpreendente, elas nunca mais durante a vida desenvolviam a doença, assim como as pessoas que contraíam a varíola naturalmente, que em contrapartida desenvolviam quadros bem mais graves que muitas vezes levavam a óbito. Hoje sabemos que a variolação de fato desenvolvia imunidade às pessoas que eram submetidas a ela, mas na época isso era considerado apenas uma crendice popular. Foi apenas em 1796 que o conceito de vacinação começou a ganhar uma cara, digamos, mais familiar. Naquele ano, o médico britânico Edward Jenner decidiu colocar à prova uma crença popular que dizia que pessoas que trabalhavam em fazendas, criando gados contaminados com a varíola bovina, não contraíam a varíola humana. Para saber se isso era verdade ou não, Jenner realiza um experimento bem polêmico, infectando propositalmente uma criança com a varíola bovina. O garoto então fica doente, mas logo se recupera e após algumas semanas, o médico infecta ele novamente, só que dessa vez com a varíola humana. Para a sorte do garoto e de várias outras cobaias de Jenner, eles não desenvolveram sintoma algum, o que provou de fato que pessoas infectadas com a varíola bovina desenvolviam imunidade à varíola humana. Acabava de nascer ali a base do conhecimento sobre vacinas, e os estudos de Jenner deram início à primeira campanha de vacinação gratuita da história, em 1803, oferecida pelo governo britânico. Tá, mas como tudo isso funciona em nosso corpo? Primeiro, os vírus e bactérias capazes de nos causar doenças, chamados de patógenos, quando entram em nosso organismo, nos atacam com uma parte específica que fica na superfície deles, chamada de antígeno, que são diferentes de acordo com o tipo de patógeno. Do outro lado entra em ação o nosso sistema imunológico, composto de várias células, como os linfócitos B, linfócitos T, macrófagos, etc., para neutralizar essa ameaça. Após o linfócito B ser alertado, ele passa por um processo de clonagem e é criado a partir dele dois outros tipos de células, chamadas de plasmócito e célula de memória. O plasmócito fica a cargo pela criação de anticorpos específicos para neutralizar determinados tipos de antígenos, assim neutralizando a capacidade do patógeno de infectar células saudáveis. É importante salientar, como já citamos, que todo patógeno tem um tipo específico de antígeno que, para ser neutralizado, precisa também de um tipo específico de anticorpo. Em nosso corpo nós temos milhares de linfócitos B treinados, por assim dizer, para combater tipos específicos de antígenos. Já as células de memória são as responsáveis por nos proporcionar imunidade a determinadas doenças. Quando contraímos catapora, por exemplo, as células de memória guardam por toda a nossa vida quais linfócitos B e anticorpos são necessários para neutralizar o vírus varicela, que causa a catapora. Sendo assim, quando esse vírus entrar novamente em nosso organismo, nosso sistema imunológico age rapidamente para neutralizar o antígeno daquele patógeno, pois ele já aprendeu qual anticorpo é necessário para neutralizá-lo, evitando assim que fiquemos doentes uma segunda vez pela catapora.
Todo esse processo imunológico se chama imunidade ativa e ela pode ser adquirida de forma natural, ficando doente com determinadas doenças, ou artificial, através das vacinas. Aí vem a pergunta: se nosso organismo precisa entrar em contato com um patógeno e ficar doente para ganhar imunidade a ele, como nós ganhamos imunidade através das vacinas, sendo que nosso organismo sequer desenvolveu qualquer infecção? Você vai entender isso agora. Atualmente, existem basicamente 3 tipos de vacinas: a atenuada, a inativada e a subunitária. A atenuada utiliza o agente patogênico enfraquecido. Ele entra em nosso corpo, mas não consegue infectar outras células, por isso não ficamos doentes. Mesmo assim, isso já é o suficiente para alertar os linfócitos de que um corpo perigoso entrou em nosso organismo. Todo aquele processo de produção de anticorpos entra em ação e, com o tempo, ganhamos imunidade ao patógeno que foi detectado, sem precisarmos ficar doentes. Já a vacina inativada funciona igual à atenuada, só que nesse caso, o organismo patogênico se encontra morto, o que diminui bem mais os efeitos colaterais provocados por ela e sim, mesmo vacinas feitas com vírus morto ou enfraquecidos podem ocasionar reações adversas. No caso das vacinas subunitárias, elas utilizam apenas pedaço dos patógenos, mais especificamente pedaço dos antígenos deles. Mesmo sem carregar o organismo patogênico inteiro, o nosso corpo sabe muito bem a ameaça que os antígenos significam, pois eles são as armas, por assim dizer, que os patógenos usam para infectar nossas células. Sendo assim, quando entram em nosso corpo, os linfócitos também são ativados para neutralizá-los. Mesmo que posteriormente, de forma natural, um patógeno inteiro entre em nosso organismo, isso não terá problema algum, pois os linfócitos já aprenderam como bloquear os antígenos deles. Isso, lógico, falando em relação à vacina para aquela determinada doença. Por não carregar o patógeno inteiro e sim apenas pedaços deles, as vacinas subunitárias têm muito menos efeitos adversos do que as que utilizam o vírus enfraquecido ou morto, o que a torna mais segura para ser aplicada em pessoas idosas ou que estejam com a saúde debilitada. Existem ainda outros tipos de vacinas sendo desenvolvidas, como por exemplo as de DNA. Em teoria, iríamos modificar o nosso DNA para induzir o corpo a produzir determinado tipo de anticorpo, sem precisar sequer sermos expostos aos antígenos, mas esse é um assunto para outro dia. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você tiver ficado até aqui, é sinal que gostou do que viu. Então deixa o like aí embaixo no vídeo, se inscreve no canal e não se esquece de também ativar o sininho de notificações, assim você fica sempre por dentro quando lançarmos vídeos novos, beleza? Até mais!